Mas assim, né? A gente é daqui, né? Suspeito. É suspeito em dizer, né, cara? A gente gosta de saber das pessoas Não, que vêm olha, pra olha que cá, né, legal, cara? né, cara? Essa história é muito legal, essa história. O... Eu morava, igual eu disse no início, né? Sempre no Leporácio, sou sempre da região, né? Da região norte ali, do Leporácio ali e tudo mais. E quando, né, eu me casei, nós mudamos para Vera Cruz, né? Que é a região que a gente conhece, tá acostumado. E ali ficamos, né? Ficamos eu e minha esposa, tivemos a Mariana e gosto muito da região. Meu sogro mora ali, morava no Leporácio, depois mudou para o Vera Cruz também. Só que eu e a minha esposa, a gente trabalha muito, fica muito fora, né? A gente não fica muito fora de casa. E a gente foi assim, né? Infelizmente, a gente deixava a casa sozinha. Aí entrou uma vez lá em casa, aí entrou a segunda vez, aí a gente foi desanimando, né? Foi desanimando. E eu sempre gostei muito de espaço, sempre gostei muito de espaço. E aí a gente pensou, vamos para o apartamento, mas apartamento que jeito? Eu gosto é de fazer churrasco, né? Eu gosto de ouvir um som, né? Não dá para ir para um apartamento. Aí eu tenho um amigo, né, amigo de infância, né? Ele era capitão, não, ele já aposentou como major, né, da polícia hoje. E a gente tá numa pizzaria, eu, ele, meu cunhado, né? E ele falou assim, cara, ele morava na Santa Terezinha. Ele falava, cara, vamos montar um condomínio para nós? Ele falava, né? Vamos comprar um sítio, vamos montar um condomínio, né? Um ser vizinho do outro e tudo mais. E aquela história da pizzaria ficou na nossa cabeça, sabe? Aquela história que você tá tomando uma e você fala, mas aquilo ficou assim, ficou batendo, ficou batendo, ficou batendo. Só que diante da burocracia e tudo mais, a gente não entende do negócio, montar um condomínio não ia ser legal. E aí ele, né, falou assim, cara, tem um condomínio sendo criado lá em Cristais, né, sendo criado, e eu vou levar lá para vocês verem. E eu e meu cunhado, a gente não tinha condições de comprar ali, né, individualmente. E ele trouxe nós no condomínio, o condomínio ali, o Terra Nova, não era murado ainda, né? Tava em a papelada ainda para ser condomínio e tudo mais. Nos levou num terreno lá, né? Para quem mora em Franca, os terrenos é de 200 metros, lá 200, 250. O terreno é 2.250 metros, né? Aí nós apaixonamos, né, pelo terreno, aí nós compramos, eu e meu cunhado, a gente comprou o terreno, né? E a gente dividiu. Então a gente tem 1.100 e poucos metros ali para cada um. Eu não dou conta de cuidar Rapaz. daquilo lá, né? E é uma paz. A gente acorda com os pássaros, não tem barulho, não tem bololô, não tem carro passando, acelerando. É assim, é aquela paz. A gente não troca aquilo ali. Eu vou te falar, é muito difícil a gente trocar. Tá? Legal. Então, isso que fez, né? Aí a gente veio, aí esse policial também mudou para lá, né? O Júnior, grande amigo, abraço, Júnior. Júnior é amigão, amigão, amigão até. Eu sou um cara de, assim, minha filha fala, né? Que eu tenho vários amigos, né? Tenho vários amigos mesmo, né? E é bom, amizade a gente tem que cultivar, né? Então, esse é um cara que eu posso contar com ele porque deve é. Não, É bom, Você e falou quando, de. principalmente, que ele é major, né? É Exatamente. bom ter esses Agora ele é amigos. aposentado, É, agora ele mas tá o aposentado. patente é Eu a lembro que mesma. nós fizemos o concurso da polícia junto, né? Em Fizemos. 2003, Nossa, eu 2002. não lembro. Aí Eu já nós fizemos a prestei. prova, e depois nós fomos lá pra Jabuticaba, Jardinópolis, né? Jardinópolis, Nós fomos Jardinópolis. juntos pra fazer o teste físico, eu acho. Físico. Eu, Na época não era cara, fácil, né? eu vou ser bem sincero pra você. Eu fui reprovado tantas vezes no psicológico da polícia que eu desanimei, né? Eu chegava Eu até o desisti psicológico. antes. Eu chegava até o psicológico. Aí eu falava assim, não é pra ser, É né? verdade. E a minha mãe sempre falava, minha mãe é muito, né? Minha mãe é evangélica, assim, de dentro da igreja, ela falava assim, tudo tá nas mãos de Deus, Com né? certeza. E não foi para ser isso, e aí a história foi diferente, né? Mas teve isso daí. Legal demais. E assim, você falando principalmente da sua mãe, né? Então, os principais valores, né, que você recebeu dos seus pais
para o seu crescimento profissional, pessoal, na criação hoje, na construção hoje, né, da sua família, né? Quais foram os principais e o que você segue até hoje? Não, os principais sempre são, né, o respeito pelas pessoas, né, a educação, respeitar os mais velhos, né, meu avô faleceu há pouco tempo, minha avó, sempre pedindo bênção a eles, né, então acho que isso daí é fundamental, né, o respeito, né, a humildade sempre, né. Minha mãe sempre falou, né, filho, né, nessa vida, estuda, porque é o estudo que pode melhorar a sua vida. Então ela sempre falava isso para minha mãe, falava sempre para minha irmã, para mim. Ela dizia assim, ó, de herança eu não quero deixar nada para vocês, eu quero deixar vocês dois formados. Ela falava isso para mim, para minha irmã. Então isso ela conseguiu o que ela desejou. Que legal, né? Importante. A gente lembrou muito, até um corte que foi muito que nós fizemos, né, Daniel? Que nós citamos bastante na semana passada, a sua mãe, a trajetória dela. Eu vou assistindo pós, depois, né, que o Ricardo falou. Vocês falaram que foi top mesmo, né? Que Muito. isso. O que você carrega, né? O que a gente É. carrega é Sim. justamente isso, né? Eu acho que os filhos da gente têm que carregar esse legado da educação, né? Sim. Da gratidão pelas pessoas, né? Do perdão, né, Dito? São coisas que hoje a igreja, Deus, né? São todos isso aí que carrega a vida da gente. Isso aí a única coisa que eu acho que é eterna. O dinheiro vem e vai, mas a atitude da gente, eu acho que ela tem que ser sempre Sim, certa e com coerente, certeza. né? E principalmente nesses termos, né? De com os filhos, né? De fazer eles carregarem, dar essa estruturação para eles aí futura, né? Isso aí eu agradeço demais, né? A minha mãe, agradeço demais a Cristais Paulista, né? A nossas amizades, que isso aí, o meio que a gente vive, não tinha jeito de dar errado, né? De falar assim, ó, esse cara aí não vale nada, esse cara não presta, esse cara não tem caráter, esse cara, né? O meio da gente sempre foi muito bom, né, Dito? Esse meio de relacionamento. Então, cara, agradecer aos pais Com eternamente, né? certeza. Eu lembro que a gente conversava muito quando a gente estava junto e você trabalhou, até estava lendo aqui, né? Muito com sapato, né? Ixi. Eu lembro que você falava, como chamava o negócio? Como que é? Não, na verdade, eu costurava Costurava, na força. né? Né? Na forma. forma. Costurava na forma. Mas antes disso, né? Não começou aí, não. Não começou aí, não. Era outra época, né? Outra época, outro momento. Mas o meu primeiro trabalho foi com 12 anos, né? 12 anos. Eu fui trabalhar numa banca, né? Meus tios tinham uma banca de pesponto. Aí no Horto, e eu no Leporácio. Aí você imagina, né? Hoje a gente não faz isso com os nossos filhos, né? Então eu ia de bicicleta do Leporácio pro Horto, eu estava de manhã e à tarde trabalhar lá na banca. Aí foi isso, né? Depois saí da banca. Aí eu passei por uma experiência muito boa, cara. 13 anos eu fui trabalhar no mercado lá no Leporácio. Nossa, assim, é uma das coisas, eu sou um pouco ruim de memória nesse aspecto, mas eu tenho uma memória tão boa desse mercado, cara, que eu aprendi tanto, né? Por quê? Porque eu vi aquilo ali, as pessoas mais velhas, né? Os açougueiros ali, e eu falei assim, cara, eu quero aprender a fazer isso, eu quero aprender a mexer com isso, né? E aí o que que aconteceu? Eu aprendi muito de carne, lavei muito fígado, lavei açougue, né? Porque no início é desse jeito. Mas também aprendi a mexer, a conhecer, né? Então hoje não sou expert em carne não, mas eu conheço bastante coisa de carne, né? Por quê? Porque trabalhei daquilo ali. Mas nunca fui fã de trabalhar sábado e domingo. Nunca fui fã, né? Nunca fui fã de trabalhar. E no mercado a gente trabalhava, né? Aí eu me lembro que eu fiz 14 anos no dia 27 de abril, né, de 1994. Aí no dia 5 de maio eu fui contratado na Samelo. Na Samelo. Samelo era uma empresa gigante, né? Para quem não conhece aí, é onde foi o Mercadão, de vez em quando vem a Feira das Malhas, né? Ali entre a estação e o centro, ali no Córrego dos Bagres. E trabalhei ali, entrei ali.
E a Samelo, eram várias fábricas dentro da Samelo. Então tinha fábrica 1, fábrica 2, 3, 4, 5 e costura na forma. E aí eu fui arrancar taxinha na costura na forma. Fui arrancar taxinha lá. E eu me lembro direitinho, lembro dos números, né? Acho que número é uma coisa que eu gosto bastante. E eu lembro que eu ganhava no mercado 64 RVs, né? Ganhava 64 RVs. Fui para a fábrica para ganhar 120, né? 120 URVs na época, então já era um salário maior e não trabalhava no sábado. Sem sábado e domingo, né? Isso é isso, né? Só que aí o que mais me deixou assim, que foi muito legal, né? E olha só como que é a vida, hein? Esse chefe que me apresentou a Samelo hoje mora também no mesmo condomínio que eu, né? O Toninho. Um abraço, Toninho, né? E ele me apresentou e ele falou assim: aqui é a seção de costura na forma, né? E aqui tem o costurador A, B, C, D e F, né? O costurador A ganha 480 URV. Eu ganhando 120 URVs. Falei assim, vixe, meu olho cresceu, né? O costurador B ganha 550 URVs. E foi indo, né? O costurador A lá chegou, eu já falei assim, cara do céu. E na Samelo tinha, né, o guarda-pó, nosso guarda-pó era bege. E quando você entrava, o guarda-pó era amarelo. Era um guarda-pó amarelo. E ficava um mês e pouquinho na experiência, e depois você ganhava o bege. Então tinha isso antigamente, né? E tinha os que revisava, que tinha o guarda-pó verde, tipo, os chefes, guarda-pó branco, e tinha essa hierarquia. E eu com guarda-pó amarelo, fui lá costurar corim, né? Fui costurar corim porque eu queria aprender a fazer aquilo ali, né? Eu almejava, eu falava assim, que, cara, eu quero ter um salário desse, né? E aí foi, eu com um mês de Samelo, eu fui costurar corim. E ali eu fui aprendendo, fui pegando, né? Só que aí vem uma crise no sapato, no qual eu não consegui ser costurador na forma dentro da Samelo. E esse meu chefe, ele tinha uma banca de costura na forma e ele propôs eu ir trabalhar na banca. E os nossos pais, né, a geração é muito diferente, né? Uma geração muito diferente. Meu pai, quando eu falei para ele que eu ia sair da Samelo, que era uma empresa daquele porte, vai trabalhar numa banca de costura na forma, ele falou: você é louco, você é doido, não faz isso e tal, e tal, e tal. Eu falei: pai, o que eu tiro aqui o mês inteiro, eu vou tirar numa quinzena lá no início, né? E assim foi. Fui para a banca, consegui me aprimorar nessa banca. Passado alguns tempos, eu já produzia bastante, já estava entre os que mais produzia na banca e tudo mais. E ali foi eu estudando, não deixando de estudar. E minha mãe sempre falando para eu estudar. Tentei fazer letras, não me adaptei. Tentei fazer TI na época também. Até me adaptei ao TI, mas uma outra coisa, né, fez com que eu saísse. E aí entrei na matemática, né? Aí na matemática, aí sim eu curti, né? A gente foi fazendo a matemática. Mas fiquei aí no sapato, costurando na forma, passei pelo Calçados Neto, né? Bastante amizade com a galera lá, né? Lembro sim dos amigos de costurador na forma, Zetão, Zetão, grande Zetão. Lembro aí depois eu fui trabalhar em outra fábrica, né? Junto com o Leonardo, com o Ricardo. E aí foi que meu pai faleceu em 2022, né? Aí começou uma nova trajetória na minha vida. Então minha trajetória com calçado foi até 2002, perdão, até 2002, né? Então 2002, ano do nosso Penta, né? Nosso Penta ocorreu em julho, meu pai morreu no dia 31 de agosto, né? De 2002. E aí já é uma nova parte aí da vida. Vamos falar mais uma? Não, vamos. E conta um pouquinho a sua caminhada até chegar à formação ali em matemática, nos estudos. Isso, até chegar à formação em matemática, né? Então, igual eu falei anteriormente, fui floreando aí um curso ou outro, né? Não gostei muito, acabei saindo. E aí eu entrei na matemática. Aí eu fui para matemática, trabalhava na fábrica de calçado, não era fácil, porque
Igual eu falei, número eu sou muito chegado, né? Então a gente entrava às 6h37, né? Porque tinha isso daí de entrar na fábrica às 6h37. E ia cansado. Eu me lembro que costurar na forma, né? Para quem já costurou na forma sabe muito bem disso. Minha esposa falava que os meus nervos pulavam. Eu tinha aquele stick, né? Toda hora eu fazia isso, porque repetitivo, né? Movimento repetitivo e tudo mais. E chegou, na época era diferente, né? Fui fazer matemática lá na Unifran e era uma sala cheia. Sala cheia, né? Nós éramos ali nos 50. A gente era, pra você ter uma ideia, o tanto que era interessante fazer matemática, que o nosso bloco era junto com o de educação física. Então nós éramos nos 50, umas 50 pessoas fazendo matemática ali. Né? E que hoje eu tenho vários amigos, né, professores, e que depois viraram meus amigos aí. Eu vou citar alguns aí, desculpa se eu esquecer algum, mas que começou ali dando aula, só que ao longo, né, da carreira tornaram-se aí grandes amigos. E fui para matemática, primeiro ano trabalhando na fábrica, segundo ano trabalhando na fábrica, né, que foi aí o ano que meu pai faleceu, que foi 2002. Aí em 2002, eu conheci uma pessoa que ele é marcante na minha vida, né? Ele se chama Paulo Barros. Paulo Barros, professor de física. Ele era coordenador do Coque Franco. O Coque Franco era uma potência, né, aqui em Franca. E era uma marca muito forte na época, é uma marca muito forte até hoje, mas na época muito forte. Eu conheci o Paulo Barros num rancho, né? Conheci ele, ele é cunhado de um grande amigo meu também. E conheci o Paulo Barros lá. E conheci ele, falei que estava fazendo matemática, ele um pouco mais velho, né, do que eu, né? E falou que ele era professor no COC, falou que gostava muito, né, de matemática, de física, e ali criou-se uma afinidade gigantesca, né? Eu falei para ele, falei assim, cara, se surgir uma oportunidade, né, me leve, né? Eu quero entrar nesse mercado, eu quero sair da fábrica, né? E ele falou, não, Cacá, eu vou ver, né? E qualquer coisa eu te falo. E no final de 2002, ele deu a ideia de ter monitores, né, estagiários lá no COC. E ele me indicou lá no COC e foram fazer uma entrevista comigo, né? E eu me lembro na entrevista, que hoje é um grande amigo meu, né? E na época o Neivaldo, grande Neivaldo, uma pessoa de, assim, é um excelente gestor, né? E ele pegou e falou assim para mim assim, cara, você vai vir para cá para estagiar para ganhar R$ 310. R$ 310. Eu tô vendo aqui a sua carteira, você trabalhava no Calçados Neto, né? Você ganhava aqui, ó, 4 vezes mais costurando na forma, né? 4 vezes mais. Você não vai querer isso, não. Pelo amor de Deus, você não consegue. Falei, não, mas eu quero mudar de área, eu quero, né? Ele percebeu o que eu queria. E aí eu fui e abracei. E abracei, eles me contrataram. No início foi muito difícil, né? Porque ali você tinha só moleque fera, só moleque que queria medicina, engenharia, e eles sugavam. E é claro, assim, na faculdade você aprende, mas você não aprende tanto. Mas aí foi a minha verdadeira faculdade. Ali foi meu verdadeiro curso, né? Ali eu tive que estudar, né? E aí fiz o terceiro ano, e aí eu fiz o terceiro ano estagiando. Aí o quarto ano foi uma beleza, porque aí eu fiz um ano estagiando, e o quarto ano, os meus professores da faculdade já eram meus amigos de coque, né? Meus amigos de sala de aula. E aí fiz o quarto ano já lecionando já em algumas escolas. E foi muito bom, né? Assim, conheci várias pessoas na faculdade, né? Foi aí que eu te conheci, né, Dito? Sim. Né? Foi lá, a gente se conheceu lá, né, na matemática. E foi aí. Daí pra frente eu não parei mais, cara. E eu não parei mais. Aí você pega gosto pelo estudo, você pega gosto. E daí a gente foi fazendo outros cursos, né? Que a gente vai falando aqui daqui a pouco. Mas aí foi minha formação,
né? Então eu formei, né, em 2004. Em 2004 eu me formei. Em 2005 eu já dava aula no Samaritano, já dava aula. Em 2004 eu já dava aula no Samaritano, mesmo não formado. E aula não, estágio, né? E em 2005 eu já comecei formado no Coleginho, no Samaritano, no Coque. Eu estava nas 3 escolas, assim, boas escolas daqui de Franca. E aí começou, né? Aí começou o professor Kaká aí ganhar experiência. E como é que foi, Kaká, assim, a sua primeira aula, assim? Primeira vez que você assumiu uma sala de aula, velho. Eu lembro direitinho, cara. Aí agora vai Como é entrar que em foi o choque, cena. velho? Vai entrar em cena outra pessoa muito importante na minha vida. Outra pessoa muito importante. Então, Paulo Barros, olha, é um cara que, assim, eu amo muito. E aí vai entrar outra pessoa que é o professor Márcio, que é meu sócio hoje, né? Que na época eu era estagiário dele. E o Márcio, ele sempre acreditou. Ele é uma pessoa maravilhosa, ele acredita nas pessoas, né? E eu via isso nele. E ele acreditava em mim. E ele acreditava. E ele passou por um momento na vida dele ali onde ele tinha que faltar, né, às vezes, da aula. E ele confiava demais em mim. Ele entregava o material e falava assim: ó, eu parei aqui, você segue daqui, entendeu? E depois eu vou. Eu lembro que minha barriga gelava. Né? Eu falava assim: meu Deus, que é isso, né? Mas estudava para aquilo ali desse certo. E ele chegava e fazia isso. E ele hoje ele não é meu amigo, hoje ele é meu irmão. Entendeu? É o irmão que eu tenho. E qual a série que você iniciou? A primeira aula foi em qual A série? primeira aula Qual a foi no idade ensino das médio, cara. crianças? Eu lembro que foi no segundo colegial. Foi no segundo colegial. Eu entrei para dar aula no lugar dele, né? No segundo colegial. E nesse segundo colegial, pra você ter uma ideia, tinha um aluno, né? Gente, eu vou lembrar o nome dele. Eu não lembro o sobrenome, mas ele se chama Renato. Pra você ter uma ideia do nível, o menino foi aprovado no ITA, a escola. O Coque recebeu um certificado de honra ao mérito pela aprovação dele, porque ele foi aprovado direto do terceiro colegial. A gente até brincava, os professores, né, da época, os professores assim que eram, né, os professores do momento, que aprendeu muita coisa com esse Renato. E eu me lembro que foi uma das salas que eu entrei para dar aula. E esse menino me passou muita segurança, cara. Ele me passou segurança. E a partir dali eu comecei a dar as aulas, comecei a arriscar, né? A arriscar mais nas aulas. E em 2004, mesmo não formado, né, eu consegui algumas aulas, né? Consegui já dar aula, principalmente no período noturno, coisa que não existe muito hoje, né? E na época tinha muito período noturno, comecei a dar aula no período noturno, mesmo fazendo faculdade, né? Então conciliava aquilo ali e, e por aí foi, né? Por aí foi. E o Samaritano, por exemplo, é uma escola que eu entrei e não saí mais, né? Só que tem uma coisinha em 2003 que eu queria contar. Aí em 2003, estagiando, ganhando uns R$ 310. E não era essa tecnologia que é hoje, né, Editão? Não era, Daniel. Não era. Aí a gente ia sair de férias, né? Aí eu olhei assim, né, na mesa do Neivaldo, grande Neivaldo, que eu já citei aqui. Aquele tanto de cartinha, mas muita cartinha. Por quê? Não tinha e-mail, não era assim. Entendeu? Como que a escola fazia propaganda? Entregava no correio, entregava, né? E eu olhei para aquilo ali, meu olho brilhou, né? Tinha uma motinha, uma titanzinha. Eu falei assim, ô Ney, como que é? Não sei quem que vai entregar isso daí. Ah, a gente vai contratar, né, o motoqueiro. Eu falei assim, não, deixa eu entregar isso aí, cara. Vai sair de férias agora no meio do ano, deixa eu entregar. Ele falou, não, Cacá, para com isso. Eu falei, não, eu entrego. Quanto vocês pagam cada um? Não me lembro, acho que era 3 centavos. Né? Eu fiz uma continha lá por baixo, falei assim, dá 2 salários meus. Eu entrego, né? Não, pode deixar que eu entrego isso daí. Cara, isso aí foi tão marcante para ele. Para ele foi marcante. Por quê? Porque depois, quando aí eu entreguei as cartinhas e tudo mais, né? Lógico, eu entreguei alguns familiares deles, eles viram isso, né? E
E aí fui crescendo no coque, fui crescendo, aí tinha uma hierarquia antigamente, que hoje não tem mais, que o professor primeiro dava aula em primeiro e segundo, depois que o professor passava da aula no terceirão, no Uhum. cursinho, né? E eu fui subindo, dei aula no primeiro e segundo, dei aula, fui dar aula no terceiro, fui dar aula no cursinho. Aí quando ele ia contratar as pessoas, né? Ele falava assim, ó, tem um menino aqui, e isso eu já tinha mais de 30 anos, né? Tem um menino aqui que ele entrou aqui entregando cartinha. Ele entregou cartinha aqui, ele já é professor de cursinho, né? Então isso é muito legal. Isso é muito Legal. legal, né? Na vida da gente, uma pessoa também maravilhosa, e isso acontece, né? E aí foi indo. Saí do COC na época, porque hoje eu sou coordenador, né, do ensino médio do Samaritano, por isso que a gente saiu. Mas também era Uhum. outra escola que se a gente continuasse só dando aula, provavelmente estaríamos, tanto eu quanto o meu sócio, né, o Márcio, a gente estaria lá, né? E qual que é a principal diferença que você sente hoje de quando você já começou como professor mesmo ali, não estagiário, e hoje? As principais diferenças, tanto na qualidade do ensino, no respeito dos alunos com os professores, o que que você sente? Não, maravilha. Aí foram fases, né? Então, nós estamos falando aí até 2004, 2005, né? E, e aí, o que que eu via, né? Não tinha, assim, o conhecimento, ele não chegava tão rápido como chega hoje, né? Então as pessoas elas tinham que buscar o conhecimento. Então elas Uhum, tinham que buscar isso nos professores, nos livros, né? Hoje o conhecimento, você busca ele de forma mais fácil, né? Infelizmente, essa maneira de forma mais fácil é na onde você às vezes é, chega até você um conhecimento que não é correto, né? Muitas uhum, vezes tem isso, a gente sabe muito bem disso. Mas então eu percebia que eles buscavam mais isso daí no professor. uhum, A gente tem pessoas brilhantes, acredito, desde aquela época. Hoje nós temos pessoas brilhantes também, né? Mas muitas vezes essa pessoa que é brilhante hoje, ela não está numa sala de aula buscando um professor no cursinho. Ela está, por exemplo, fazendo um curso online, ela prefere fazer isso, né? Mas assim, voltando à sua pergunta, né? Cara, sempre teve pessoas brilhantes, né? Sempre teve pessoas brilhantes. E dar aula, cara, dar aula é uma coisa maravilhosa. É maravilhoso você dar aula. Eu falo que é um bichinho, né, que te pica. Ele vai te picar ali, né, e aquilo ali você vai querer dar aula. É muito prazeroso quando você sai de uma sala de aula e você vê que você passou aquele conhecimento. Quando as pessoas, né, elas, você percebe pelo olhar das pessoas, pelo sorriso, né, das pessoas, porque não é fácil, né? Hoje eu sou professor de física, uma das matérias, vamos dizer assim, que o pessoal tem mais dificuldade, e você vê que os meninos, não, pô, entendi isso daí, nossa, que legal o funcionamento das coisas, né? Então isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Mas é a dificuldade. A gente hoje, né, hoje, como antigamente, tem as outras coisas. Então as pessoas, o estudar não é fácil. Tem que ter disciplina, né? E muitas vezes hoje você concorre muito com a tecnologia, né, com celulares, com tablets. Então é mais difícil, né? Eu acredito hoje. Então sempre para estudar, primeiro tem que ter disciplina. Se você tiver disciplina, com certeza você vai se dar bem aí no estudo. Que legal, você citou um negócio legal aí sobre o horário noturno, né? E aí faz a gente pensar que Aham, mudou muito, né? Antigamente mudou. todo mundo, né, no colegial, no uhum. primeiro colegial, estudava à noite, Aham. porque eu acredito porque as pessoas trabalhavam mais cedo, Sim, né? trabalhava mais Eu acho cedo. que você pensa dessa forma, que essa mudança se deu por isso, porque Sim, sim, até pelo fato hoje, né, a pessoa, né, ela pode trabalhar a partir dos 18 anos, né? Se ela não for menor aprendiz, ela vai trabalhar a partir dos 18 anos. E na nossa época, acredito na nossa, né? A gente tinha escolas muito boas no período da noite, né? A gente tinha o SED, IETC, a própria Industrial,
né? Escolas muito boas, né? Do período, escolas públicas muito boas. E hoje, só que hoje não é assim, né? Hoje você tem que o aluno, ele não vai trabalhar. Então, automaticamente, eu não estou no estado. Então, eu acredito que eu não tenho muita propriedade para falar sobre isso. Mas me parece que o aluno, para estudar à noite, ele tem que apresentar que ele está trabalhando e tudo mais. Então, isso diminuiu bastante. Diminuiu muita gente. Diminuiu muito, né? Então, hoje o público, né, noturno é muito pequeno. É muito pequeno. Então, tem as faculdades. As próprias faculdades também. Hoje você tem poucas faculdades onde você tem aula todos os dias da semana. A maior parte das faculdades, ela é o que? Ela é semipresencial, né? E tem as faculdades também que ela é 100% online. Então, isso acaba facilitando para muitos, né? E mas é igual eu sempre falei, né? A gente tem que fazer também algo presencial, primeira faculdade, É falando com meus importante, né? filhos, né? O contato É também, né? importante, muito Para importante. a evolução, né? Do grupo, Sim. né? De... E são gerações, é difícil a gente falar de gerações, né? Todas as suas gerações têm o lado bom, o lado ruim. É uma geração diferente, né? É uma geração que a gente ia trabalhar, pronto, acabou, né? Não tinha disso daí, né? Hoje é diferente, hoje nós temos nossos filhos. Você não quer colocar, minha filha está com 17 anos, entendeu? Ela fala, papai, eu quero estudar. Você acha que eu vou colocar ela para trabalhar? Entendeu? Então, nós mesmo, a gente mesmo cria, né, os nossos filhos dessa forma. Então, tem tudo isso. Então, mudou-se muito. E a gente tem que se adaptar, né? A gente vai se adaptando ao meio ali, né? E diferente também, você vê que hoje de manhã cresceu, né? Por outro lado, diminuiu, né, o ensino médio noturno, né? Mas, por outro lado, cresceu o ensino médio é, diurno. Perfeito? E a sua história, igual você falou que você começou em dois. Não vou Na falar a escola data. 2004. No Samaritano. Ah, Que nem assim, eu sou meio suspeito de falar lá, né? Vou falar bem, vai que eu ganho da sua escola ali, do cursinho, do sim. exato, né? De onde surgiu essa ideia de ter um cursinho, principalmente para quem já tá atrás de um objetivo, né? É. A Que ideia, acha que tá atrás de um objetivo também, né? Porque hoje. a ideia do cursinho, ela começou, né? Eu trabalhava no Samaritano, juntamente com o Márcio, e eu fui convidado para ser coordenador de área. E eu fui ser coordenador de área, né? Na área de exatas, isso em 2010, né? E fui ser coordenador de área e surgiu uma ideia de nós montarmos um cursinho ali dentro do Samaritano ali. E eu falei assim, cara, eu não vou fazer isso sozinho, né? Eu vou chamar o Márcio. E eu convidei o Márcio. E o Márcio, ele, assim, ele foi um pouco resistente comigo, ele falou que não queria não, né? Mas aí eu fiquei enchendo o saco dele, falei assim, não, eu não vou fazer isso sozinho não. Vou fazer nós dois, né? E surgiu. Só que no final das contas não deu certo montar ali. Não deu certo e a gente já tinha preparado um material para montar um cursinho de matemática, cara. Uhum. E aí a gente procurou, né, um amigo nosso, ele é proprietário do CNA, Tadeu, para a gente montar um cursinho de matemática lá dentro do CNA. E esse Tadeu e de empreendedorismo a gente não tinha nada, eu e o Márcio. Primeiro que nós somos professores, né? Uhum. E nós chegamos lá para conversar com o Tadeu, ele nos atendeu, né? E falou assim, cara, não, vocês têm que montar um cursinho, vocês têm que procurar escola para montar. Vocês têm que montar, vocês vão no lugar, eu sei até um lugar bom para vocês alugar, e vocês alugam, montam ali e bola para frente, né? E a gente falou, tá louco. Uhum. Como assim? Alugar? Não tem jeito não, né? Só que aí eu falei pra ele, né? Nós falamos, não, Tadeu, nem carteira nós temos. Aí ele falou, não, vamos fazer o seguinte, eu tô trocando minhas carteiras aqui Uhum. e eu vou emprestar pra vocês, né, 50 carteiras e vocês vão ali, eu vou levar vocês. Ele levou nós num prédio ali em frente ao IETC, né? Um prédio ali na Libro Badaró. E ele falou assim, e aí vocês alugam ali? Eu falei assim, cara do céu, não tem lousa, não tem nada, né? Conversando com o Márcio, né?
Só que aí ele levou nós lá, a gente gostou até do local, cabia, tinha uma sala, tinha uma recepçãozinha. E aí ele foi embora, aí ficou eu e o Márcio. Aí o Márcio, eu peguei e falei, Márcio, para alugar aqui R$ 600. Vamos fazer uma continha, tem que ser no mínimo um ano. Entendeu? Eu brinco muito com ele, vamos fazer as nossas contas de padaria, né? Aí vamos fazer nossas contas aqui, então aqui tá dando R$ 7.200 no ano. Você dá conta, na época, né? De se não der certo, custear metade disso? Não, Cacá, eu dou conta, então metade sua, metade minha, se não der certo. A gente foi, comprou uma lousa em 10 pagamentos também, instalou lá e, cara, montamos o cursinho de matemática apenas. E não foi uma turma, foram duas turmas. Uma tarde e uma noite. Graças a Deus a gente pagou as carteiras pro Tadeu. Na metade do ano as carteiras estavam pagas, né? E a gente pegou uma parte muito legal, que na época tinha muito concurso para professor do estado. E, cara, você acredita que os caras iam fazer o nosso cursinho de matemática, os professores de matemática iam fazer o nosso cursinho. Aquilo ali deixava a gente muito lisonjeado, né? E aprendeu ali bastante conosco, e a gente também aprendeu com eles. Então a gente tinha várias pessoas que iam prestar, que hoje são professores de matemática, né? E aí foi indo. Aí do cursinho de matemática, não, vamos abrir física. Aí eu falei assim, não, vamos abrir química. Aí química a gente chamou um professor muito amigo nosso, faleceu, o Tony. E o Tony pegou junto com a Juliana, que é nossa professora até hoje, nós abrimos a química e começamos com matemática, física e química. Aí fomos pro cursinho da noite, aí a gente abriu o cursinho à noite, então um passinho de cada vez, na hora que a gente viu que podia abrir um cursinho à noite, a gente abriu. Mudamos para um prédio maior, na própria Libro Badaró, né? E depois a gente veio pro cursinho da manhã. Aí no cursinho da manhã foi difícil, porque a gente teve que sair de alguns locais, né? Igual a gente dava aula num outro cursinho de Franca, então não dava certo as duas coisas. Mas a gente optou por fazer isso. E deu muito certo, né? Deu muito certo e foi dando certo, foi dando certo. A gente mudou para onde nós estamos hoje. Aí veio 2019. 17 de março de 2020, né? 2020, que veio a Covid. Aquilo ali, a pandemia, rebentou nós ao meio. Rebentou, né? E aí veio a pandemia, a gente tinha 2 salas de cursinho de manhã, tinha uma sala à noite, tinha as salas do aprofundamento, não podia ter mais nada. Um aluguel que, assim, né, não é um aluguel baixo, e vamos, tentamos fazer live e tudo mais, mas não foi uma época assim, não foi fácil, né? A gente conseguiu sobreviver, porém daí para frente nunca mais foi o mesmo. Acredito eu que a gente também estabilizou, a gente não seguiu o mercado, que é uma coisa, uma tendência, né? Porque aí criou-se os cursinhos online, começou a ficar forte isso daí, né? O cursinho online. Criou-se também a cultura de não querer sair para estudar na universidade pública. Hoje, os próprios pais, né, que é a nossa geração, preferem que o filho estude, né, numa faculdade particular mais próximo aqui, né? É outra geração. Né? Não adianta a gente querer brigar com gerações, não adianta. Tem jeito, Né? né? Então, Vai por perder exemplo, sempre, né? vai perder. É igual, por exemplo, não tem aquele sonho de, meu filho vai estudar lá na UFSCar, meu filho vai estudar na USP. Né? A USP ainda tem um pouco, né? Alguns cursos, mas tem vaga sobrando em outros cursos, né? A própria Unesp. Então a gente tem isso. E aí foi indo, né? Que hoje a gente tem uma sala, a gente está sobrevivendo com uma sala. Mas a gente acredita muito na educação, a gente acredita, né? Que é com a educação, sempre a gente está colocando meninos. Hoje, quem que busca nós? É o aluno que presta a medicina, porque a medicina é muito caro na particular. Então ele tem que buscar uma pública, né? Muitos não dão conta de pagar. E aí esse menino. Aí, graças a Deus, todo ano a gente coloca. Né? Fazendo propaganda aqui do Exato, ano passado a gente colocou 2. Um na Unesp, Botucatu,
E é muito difícil você colocar, é muito difícil você entrar. Você tem que fazer mais de 90% da prova. E colocamos, né, uma na FAMERP, né, que é a Faculdade de Medicina de Marília. Mas já teve ano de colocar 10 em pública, em medicina, né? E nos outros cursos a gente sempre coloca muito, né? Muito, tem essas aprovações. Então, é isso. E é diferente, voltando à sua pergunta, é muito diferente uma aula que você está na escola do cursinho, né? O curso, na escola você tem que encantar o aluno, né? No cursinho, não, ele tá ali, ele quer aprender muitas vezes aquilo ali, né? Ele quer aquilo ali. Eu falo para eles, igual na medicina, vai usar muita física. A física é uma das matérias que ele mais vai utilizar, né? Português, matemática, a física ele vai utilizar. Mas não é aquele tão técnico que ele vai utilizar aquilo ali, né? Mas aí é um pouco diferente, você tem que ir um pouco mais, tem que aprofundar mais, tem que fazer exercícios mais difíceis, mais interdisciplinares. Então é um pouco diferente da escola nesse aspecto. Apesar que no terceiro colegial você busca aproximar-se do cursinho. Sim. Mas no primeiro e segundo você não pode, você tem que encantar o menino, você tem que fazer ele gostar daquilo ali. Né? Ainda ele não é maduro o suficiente para aquilo. É isso mesmo. Gente, o papo tá bom, hein? Daniel. Tá doido aí. Não vai longe. É, Pra nós. tá bombando Aguinha, aqui. Gente, vamos mandar perguntas, vamos comentar o que vocês estão achando, se tá todo mundo entendendo a aula, né? Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o like, compartilhe, comente, que no final vai ter sorteio de alguns prêmios aqui. Daniel, quer falar mais uns patrocínios? Antes de falar, o nosso técnico ali saiu, o diretor saiu ali O que para você quer? mudar. Água? Eu queria te perguntar sobre a inteligência artificial, Kaká. Kaká. Sim. Como que está sendo essa readaptação de vocês? Porque a gente percebe e trabalha alguma coisa, ela te traz todas as informações. Porém, né, eu acredito, meu ponto de vista, é que você tem que ser criativo, né, para não usar. Como você está conseguindo trabalhar isso aí nessa juventude? O nível de empolgação deles, como é que vocês estão conseguindo dar um break e falar assim, calma que não vai ser assim? Eu até queria usar isso que o Daniel falou. Meu menino tá com 10 anos. Tá tendo prova, semana de prova no Samaritano. Ele é muito dedicado, estuda ali, tudo, tem o jeito do estudo dele. Aí ele falou, ele estudou, porque tem O roteiro para estudar, tudo certinho, estudou, beleza, entendeu tudo, Beto? Entendi, não sei o quê. Aí o que ele fez? Ele pediu para a inteligência artificial fazer uma prova para ele do roteiro. Aí ele fez a prova ali e ele falou assim, papai, eu errei uma. Sim, né? Assim, aí eu falei assim, é isso, você tem que usar a inteligência artificial para isso, tá vendo a importância? Você estudou, fez suas tarefas, essas coisas tudo, e usou ela para ajudar ele mais no estudo. Você respondeu, Daniel. É brincadeira. Não, é que aconteceu isso ontem, assim, eu achei muito legal a atitude dele, né? Primeiro, né? Já vou entrar até em outra coisa que... E conforme eu te disse, mas isso aí tinha que ser mais pro final, mas eu nunca deixei de estudar. E um desafio que eu coloquei na minha vida agora é fazer, né, um curso voltado a isso. Então eu comecei pela Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, um curso em Engenharia da Computação. Porque eu quero entender bem, né? Eu quero entender bem essa inteligência artificial, quero, assim, aplicar ela dentro do que eu faço, né? E tudo que eu estou estudando, eu tenho uma disciplina que se chama Inteligência Artificial na Prática. E é muito legal, porque você vai vendo aquilo ali. A inteligência artificial é uma ferramenta que nós temos, é uma ferramenta. Você não pode ser dependente da inteligência artificial, entendeu? Você tem que ser o quê? Você pode utilizá-la como ferramenta. Igual a gente utiliza um martelo, utiliza um alicate, a gente tem que aprender a utilizar a inteligência artificial. Então não adianta nada, né? Vamos lá. Então, o Kaká passa uma lista de exercícios, né, para os meninos de física, né? Então tem os exercícios fáceis, médios, difíceis, né, impossíveis.
Aí o menino pega, não, vou jogar isso aqui na inteligência artificial e copiar para eu tirar nota. Entendeu? Bom, provavelmente, né, eu vou perceber que ele só copiou aquilo ali, né? Eu vou perceber, é muito perceptível, né? Assim, a maneira, a escrita, né? E por outro lado, ele está se enganando, né? Ele não está aprendendo absolutamente nada, ele não está usando a ferramenta da maneira correta. Qual que seria a maneira correta? Exatamente isso que o dito disse. Você estudar, você fez, você confere, entendeu? Vamos ver o jeito que a inteligência artificial traz isso para mim. É igual você escrever um relatório. Se você mandar o relatório só lá você só manda o front lá para a inteligência artificial, ela pode te trazer algumas inverdades, né? Às vezes você não confere aquilo ali. Mas se você manda um front bem feito, com texto bem feito, ela vai enriquecer aquilo ali. Então, a inteligência artificial ela tem que ser encarada como uma ferramenta. Se você fica dependente totalmente da inteligência artificial, vai ter um momento que você vai rodar. E eu falo isso não só na sala de aula. Eu falo isso em tudo, né? Em tudo que você for fazer, no seu trabalho, né? Você não pode deixar que ela não faça você pensar. Entendeu? Com certeza. Ela pode otimizar o seu trabalho, mas não fazer aquilo ali. Né? Perfeito. Então é isso e é isso na sala de aula, né? Com redação, a gente vê muito com redação, porque depois não adianta, ele vai lá, faz a redação, tudo da inteligência artificial, pega lá. Aí depois, na hora de escrever, na prática ali, na hora que for ele, numa prova, num Enem, num vestibular, próprio no emprego, não, escreve aí, escreve um texto, por que você quer trabalhar aqui na Samelo? Entendeu? Então, aí é Complica. diferente, entendeu? Então a pessoa tem que ter isso em mente, né? É uma ferramenta, nossa, cara, é uma ferramenta maravilhosa, Maravilhoso. mas tem tudo isso, né? E a gente tem que aproveitar dessas ferramentas, aproveitar disso daí enquanto tem, né? E é maravilhoso, né? Maravilhoso. Veio aí para enriquecer ainda mais, né? Tudo, né? O mundo. Eu vejo só para concluir, Dito, essa pergunta minha, né? Eu vejo muito isso nas artes, né? Que a gente é mais focado no marketing, Sim. cria, né? Muita coisa, a gente cria muita arte, né? Gosta muito desse lado, e você vê que tá ficando muito repetitivo. Então as Sim. pessoas que pensam assim, ó, o cara que fazia isso aqui não vai ter trabalho mais. Se engana muito, que vai retroceder. Vai, Sim. alguma Porque coisa sim. Sim. é muita, porque a pessoa ela quer a coisa mais natural, a coisa que bate mais, né, com a pessoa que tá vendo, né? Sim. E ela vê, mas a inteligência artificial que fez. Mas tá igual a do fulano, tá igual. Então, quer dizer, isso aí vai valorizar o trabalho de quem Claro. gosta de fazer, que eu acho que é o do professor também. Eu acho que vai dar uns 10 passos atrás para se ensinar a maneira correta de se usar, né? E todo mundo vai ter que usar corretamente, Sim. né? Eu acho assim, agora tá aquele boom, né? Tipo, ó, tá todo mundo usando. Mas é maravilhoso, não sei o quê, não sei o quê. Mas daqui uns dias vai dar um passo atrás em todas Sim. as situações, né? Eu acho muito interessante isso, pensar assim, né? Porque fica muito repetitivo, não é exato, né? Se você não repassar aquilo ali que você pediu, né? E corrigir, colocar a Sim. sua palavra, colocar, né, o seu ponto de vista, você perde o valor humano do negócio, né? Claro. Você falou isso, é perfeito. Daniel falou perfeito. Nada contra, porque eu tento usar para algumas coisas mais, para outras menos, né? Igual para você não ficar burro, né? Dependente, Sim. porque quem tá fazendo é a inteligência artificial e não você, Uhum. né? Aí eu tô vendo em eu trabalho em algumas prefeituras e vejo algumas artes que a prefeitura tá divulgando de algum evento que vai ter. Uhum. Aí a pessoa pega a inteligência artificial e pede para fazer. A inteligência artificial,